Mistério Eco estreia hoje no Espaço de Curiosidades Carnarte, em Lisboa, uma produção da Carnarte, um espetáculo dirigido por Luís Castro. Bem-vindo, Luís. Que mistério eco é este? Este é um espetáculo que se insere num ciclo, aliás, este é um conjunto de ciclos a que a Carnarte vai prestar atenção. Exatamente. Olá, João. Bons dias a todos os que nos estão a ouvir. A programação da Carnarte para este biénio, intenção que se vai continuar no quadriênio que se aproxima, insere-se em 4 linhas fundamentais, que são 4 linhas que se identificam com os temas que nos preocupam do ponto de vista social, ecológico, etc. O primeiro dos ciclos chama-se Passado e Presente e decorre em 2020, no primeiro semestre. O segundo, Ciência e Tecnologia. O terceiro, Ambiente e Património. E o quarto, Artes e Letras. Portanto, nestes 4 pilares, abordar-se-ão, criar-se-ão espetáculos, abordar-se-ão temas que que nos preocupam especificamente. O primeiro dos ciclos, Passado e Presente, é um ciclo mais de risco, enfim, é um ciclo que olha para o passado, contextualiza o presente e aponta o futuro. São projetos de mais experimentais, de mais performativos no sentido do cruzamento das artes e de pontos de partida mais imediatos. Portanto, são projetos que dão resposta a questões contemporâneas, imediatas, e portanto serão projetos mais, eu diria, didáticos, jornalísticos, quase, enfim, experiências. É talvez dos 4 ciclos, embora todos eles se alicercem no conceito de Perfins, do conceito que nós investigamos, o projeto mais experimental, digamos assim, porque não vive também de uma construção muito rápida. Portanto, estes projetos têm todos uma semana de preparação, 2 semanas de ensaio e 1 semana de apresentação. Portanto, é um ciclo de 5 projetos relâmpago, digamos assim, que se chamam Mistério Eco, este que estreia hoje, e que, portanto, tem ressonâncias ecológicas, uma visita guiada ao Gabinete de Curiosidades Carnarte, onde existem uma série de peças de naturalia que permitem a abordagem ecológica e ambiental da sustentabilidade de uma forma muito marcante. Uma visita misteriosa, que também remete um bocadinho para os quartos de terror, quartos de susto, etc. Um bocadinho no alinhamento dos gabinetes de curiosidades também. Depois o seguinte chama-se Antes e Depois, enfim, reflete o passado e o presente do espaço em si, o antigo ateliê do escultor Lagoa Henriques, que foi, enfim, reformulado pela Carnarte. Depois um outro, o Bobo, que são improvisações a mando do público, portanto os atores obrigam-se a fazer o que o público quer. O seguinte, Eu, portanto, baseia-se um bocadinho numa reflexão do meu eu masculino e do meu eu feminino, através de uma projeção fílmica específica e de recurso a diários e a apontamentos e a fotografias de família, etc, etc, uma reflexão sobre a nossa identidade bipolar, enfim, e o último deles chama-se Corpo Velado e parte de um corpo, de uma escultura deitada, imóvel, que repesca um bocadinho temas que já abordámos, e que existe um bocadinho como uma escultura viva no espaço durante várias horas. A este ciclo segue-se o ciclo Ciência e Tecnologia, que ocupa a segunda parte do ano,
e que tem uma pequenina peça ainda no alinhamento desta que se chama Ossos de Cão, nos quais a partir de vários ossos se criarão instalações também com objetos que remetam para as joias dos relicários religiosos e não só, e o público também constrói essas instalações com acesso aos ossos, e depois as duas peças mais tecnológicas da autoria do Velzé, porque estas são fundamentalmente minhas, do outro diretor artístico da Carnart, que se chamam Corpos e Kratos e que têm a ver com projeções de corpos sobre corpos e sobre outros suportes, etc, etc. Pronto, enfim, é a mais tecnológica das abordagens. Depois, em 2021, são os outros 2 semestres, os outros 2 temas, não é? Portanto, Ambiente e Património e Artes e Letras, o segundo dos quais será sobre a vida de Michelangelo e que se chama Buonarroti. E o primeiro deles é sobre ambiente e património natural ou material ou imaterial nosso. Portanto, é este o alinhamento do ano da Carnart, que se concentra hoje neste Mistério Eco. Mistério Eco, que é um espetáculo em que o espaço é objeto de visitas noturnas. Quem é que guia o espectador por este espaço, pelo gabinete de curiosidades Carnart? Uma performer, uma atriz performer, que se chama Shana Laguzzi, que trabalha connosco, que é associada da Carnart e que faz este percurso com um personagem, ou mais do que personagens, mistério. Pronto, ela vai se transformando de alguma maneira à medida que vai caminhando e a propósito dos espaços e das peças que vai encontrando, criando, enfim, evoluindo para um clímax final que remete para as explorações intensivas de animais, seja as de leite, seja as de ovos, neste caso muito concretamente as de leites, que têm a ver com ovelhas e com as peles de ovelha, não é? E portanto há uma chamada de atenção final para esta realidade da produção intensiva de animais. É um espetáculo, sobretudo, como já referiste, com uma forte preocupação ecológica. Exatamente. Este espetáculo de Per Finst, em que é que difere dos anteriores trabalhos que desenvolveste? Os outros trabalhos foram talvez trabalhos mais artísticos, que tiveram a ver mais com uma forte presença plástica. Sim, eu diria que sim. Os nossos trabalhos são sempre um bocadinho diferentes uns dos outros. Portanto, há uns perfis que são muito objetuais, nos quais os atores se relacionam com objetos de uma forma muito marcada, em que criam instalações, montam e desmontam instalações e sequências de instalação que, de alguma maneira, sublinham, ironizam ou antagonizam o texto que eventualmente se possa ouvir na banda sonora em off. Outros são muito mais tecnológicos, portanto, efetivamente, a projeção do corpo sobre o corpo, as transformações, os diferentes layers, as diferentes almas que isto provoca do ponto de vista do espectador e do ponto de vista do intérprete. Uns que são mais teatrais, etc, etc, e uns que são, de alguma maneira, mais gráficos, mais museológicos. Este é um bocadinho mais nessa linha. Portanto, a trilogia, por exemplo, Comédia, que nós fizemos em 2016, a partir da obra de Dante, eram espetáculos muito em que o público seguia pistas, lia placas, descobria instalações, montava uma linha, no verdadeiro sentido do termo, que lhe dava, que lhe mostrava a dramaturgia, a viagem do Dante. Este tem também essa linha, tem também essa questão de se percorrer, de se descobrir, de se ver o pormenor, de se seguir a atenção do apontar ou da luz,
para se criar a narrativa ou as narrativas. Portanto, mais uma vez, se mistura aqui a dramaturgia de textos com a dramaturgia de objetos, a narrativa de textos e a narrativa de objetos, e o público encontra a sua própria mensagem, de alguma maneira. Como é que se faz essa junção dessas duas narrativas? A narrativa de texto e a narrativa de objetos. É complicado? Sim, normalmente trabalha-se a narrativa de textos numa primeira fase, depois esquecemos-la, enfim, deixamos-la preparada ao lado e atiramos-nos à relação com os objetos e percebemos que objetos é que nos interessam para o tema que estamos a abordar, que pontos de vista é que nos interessa mostrar em cada um deles, que composição ou relação existem entre eles, e quando encontramos as cenas ou as subcenas relacionadas com esses objetos, numa terceira fase de trabalho, confrontamos estas cenas de objetos descobertas com as cenas de texto que previamente tínhamos trabalhado e entrosamos umas com as outras. Portanto, nasce depois um guião de espetáculo que cruza a sequência e a mensagem narrativa, a dramaturgia de textos com a dramaturgia de objetos e portanto, uma não segue fielmente a outra, ou seja, elas são completamente autónomas, não é? E, portanto, geram um terceiro objeto, a sua fusão gera um terceiro objeto que é completamente único, porque não depende de uma nem da outra, é efetivamente um cruzamento genético das duas. E é esse cruzamento que é observável no Espaço da Curiosidade Scarnarte, de hoje até 1 de fevereiro, sábado, sempre às 20 horas. Luís, não posso terminar esta conversa sem te perguntar porquê tão pouco tempo, tão poucos dias de espetáculos? Porque este ciclo vive um bocadinho disso, portanto são várias peças, são 5 peças num curto período de tempo. A ideia era que isto fosse realmente um trabalho quase de laboratório, não é? Portanto, há uma espécie de uma experiência e há uma apresentação dessa experiência. Depois há uma fase de repensar um bocadinho o que isso deu, enfim, e de mais 2 semanas para preparar a experiência seguinte e para apresentar a experiência seguinte. Nós aqui há uns anos, em 2006, criámos no nosso antigo espaço, o Espaço Scarnarte, um evento que se chamava OPNIs e que eram objetos performativos não identificados, em que cada dia da semana acontecia um evento. O primeiro dedicado ao espaço, o segundo dedicado ao ator, o terceiro dedicado ao objeto, o quarto à história e o quinto ao futuro. E, portanto, cada um deles era uma instalação muito específica no espaço, todos eles tinham em comum um mesmo ator. E, portanto, esse laboratório de experimentação diária está também um bocadinho na origem deste. Portanto, este alargámos um bocadinho, enfim, fizemos, em vez de fazermos um dia por semana de cada tema, digamos assim, concentrámos os temas em 5 dias, e isto tudo ao longo de 5 meses. Portanto, não só a carreira é curta, como a quantidade de espectadores também é pequena, não é? Portanto, a sala leva 30... a visita leva 30 pessoas. Portanto, é efetivamente um objeto de muito experimental no sentido do laboratório, da experimentação científica.